Política. Laerte, professores e também técnicos da UEPB estão cobrando pagamento de progressões. É uma dívida que chega a 60 milhões de reais. Ou UEPB sofrida, né? Entra governo, sai governo, sempre tem problema, seja de falta de investimento, seja esse tipo de problema em relação a pagamentos. Carla, é um problema que o governo, um nó que o governo vai ter que resolver. Né? Em algum momento. Em algum momento. E precisa fazer isso de maneira clara e planejada. Eu vou explicar por quê. Por que é que os professores e técnicos da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, estão cobrando pagamento de progressões? E são dois tipos. As progressões verticais, aquela em que você faz um mestrado, faz um doutorado e automaticamente, depois que você dá a entrada, você recebe um acréscimo no seu salário. E tem aquelas horizontais que, por período, a cada 2 anos de trabalho, você recebe um valor, um acréscimo no seu salário. Desde 2016, houve um bloqueio dessas progressões, porque no então governador Ricardo Coutinho emitiu uma medida provisória e depois foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, bloqueando essas progressões com a alegação de que havia uma possibilidade de diminuição da receita. Naquele momento em que a gente vivia uma crise de fato financeira muito grande, lembra que era o período do impeachment de Dilma, 2016, havia problemas na economia. Obviamente ninguém gostou, mas meio que aceitou, né? Como no 2017 as projeções de queda na receita não se concretizaram, em vários setores do Estado, em várias áreas, essas progressões voltaram a acontecer. Na segurança, em várias áreas, né? Voltaram a acontecer. Só que na UEPB não. Ou seja, eles ficaram sem receber essas progressões. Ou seja, o professor que terminou o doutorado em 2018... ele não conseguiu receber, ele não recebe como doutor, porque a progressão está bloqueada. E essa lei que bloqueou as progressões dizia o seguinte, que estaria bloqueada até que se regularizasse a situação financeira. Ou seja, houve a regularização financeira do Estado e as progressões não vieram, não aconteceram. O que aconteceu? Passou 2018, 2019... em 2019, o governador João Azevedo começou a ver o problema e começou a mandar repasses e recursos a mais para a UEPB, para poder regularizar essas progressões. Só que o valor é muito pequeno em relação ao rombo que ficou. Você imagina, 2016, 2017, 2018, sem pagar a progressão, ficou lá um ativo lá atrás que o governo teve que assumir, né? É o governo do Estado atual. E aí o que aconteceu? Qual é a alegação dos professores? Chegamos em 2023, muitas progressões verticais atuais não estão sendo pagas, ou seja, imagine eu que fiz um doutorado, terminei o doutorado, como eu fiz em 2018, e cheguei e dei entrada como professor lá e eu estou há 5 anos recebendo como mestre. O que é uma coisa absurda, porque existe uma lei de progressão para receber a salário, né? E aí o que aconteceu? A gente... ouviu alguns professores, muitos, sem dizer o nome. Por quê, Caio? E eu tenho que registrar isso. Porque eles têm medo de retaliação. Tem medo, de, por exemplo, de não receber a progressão quando começarem a pagar algumas. Tem medo de se expor. Alguns não colocam na justiça, porque se colocar na justiça pode virar precatório. E se virar precatório, muitos têm medo de morrer e não receber. Né? Então, o que acontece? Temos uma realidade hoje, segundo professores da universidade, que há uma dívida do Estado com esses professores de 60 milhões de reais. Quando eu falo Estado, é da UEPB, até porque o recurso da UEPB é enviado pelo Estado. Só que a UEPB tem autonomia, não tem? Autonomia no sentido de receber o recurso e fazer a distribuição do jeito que achar mais conveniente. A grande questão é que a UEPB e a reitoria diz que os recursos que estão sendo enviados não são suficientes, não estão sendo suficientes. E o governo tem dito que tem feito suplementação. E, de fato, isso ocorreu nos últimos anos. Tem uma matéria no blog Conversa Política que traz os dados, por exemplo, da secretaria que passa o recurso, né? E tem os números do duodécimo de 2019, 20, 21, 22, 23 e com a suplementação. Alguém tem que resolver. Alguém precisa resolver o problema das progressões, né?
Ah, mas a gente não tem recurso. Ó, primeira coisa a gente precisa entender. A UEPB hoje tem um duodécimo menor do que a Assembleia Legislativa. E aí eu tenho que concordar com o discurso de Pedro Cunha Lima. Lembra na campanha que ele fazia muito esse discurso? Não tem lógica a Universidade Federal da Paraíba ter um duodécimo... Estadual, né? Estadual da Paraíba ter um duodécimo de 360 milhões e a Assembleia Legislativa ter um duodécimo de quase 380 milhões. Primeiro é a lógica. Segundo, é óbvio que o governo não vai ter 60 milhões para pagar. E esse valor de 60 milhões está sendo calculado por uma comissão de professores, Carla, mas a própria reitoria, em documento enviado ao Ministério Público, porque o Ministério Público já está investigando, apurando, e o Tribunal de Contas também já está acompanhando, em documento enviado ano passado, em agosto do ano passado, para justificar essa questão, disse que a dívida era de 59 milhões. Isso em agosto do ano passado. A gente não conseguiu, desde sexta-feira que a gente tenta falar com a reitoria, pedir uma nota para que eles expliquem isso. Ou pelo menos digam quanto é a dívida retroativa. E eles não disseram qual é o valor. O fato é que nesse documento do Ministério Público bate com o cálculo dos professores, de 59 milhões. Eu conversei com o secretário Cláudio Furtado, e aí ele foi bem solícito, conversou comigo na sexta-feira, disse o seguinte: primeiro ele acreditava que essas projeções estavam sendo pagas de maneira atual. E aí eu disse, olha, os professores estão dizendo que não. E aí é preciso conversar com a universidade para saber por que não está sendo pago. Né? E segundo, ele falou, admitiu que há um ativo para trás, um retroativo, que o governo não consegue bancar de maneira automática. E a gente entende isso, sabe, Caio? Agora é preciso dar uma solução, uma resposta, no sentido de dizer o seguinte, olha, primeiro a gente vai ter que pagar o atual. Não tem lógica, Carla, eu sair daqui para fazer um doutorado em qualquer lugar, ou terminar um doutorado, e eu não conseguir a progressão, seja técnico ou professor. Não tem lógica eu a cada 2 anos, dando aula, em sala de aula, não ter o direito daquilo que a lei me protege, no sentido de dizer, olha, você tem que ganhar R$500 a mais. Tem professor que tem que receber R$75 mil do governo, não recebe, e tem medo de entrar na justiça porque vira precatório. Ó, como o sistema é cruel, né? Cruel. É bem cruel. É cruel. Então, o que é que o governo... Eu vou dar um conselho. Esse é um medo real, esse medo do precatório mas é porque a gente não tem dinheiro, Valéria. A gente não tem dinheiro para pagar, o repasto do duodécimo eu não consigo fazer. Faz o seguinte, primeiro, encontra uma maneira de pagar as progressões atuais. No sentido de dizer o seguinte, terminou um doutorado, terminou um mestrado, uma especialização, eu vou pagar a progressão. Segundo, por tempo de serviço, também vou pagar a progressão. Ok, resolve o problema. Quanto é um retroativo? 60 milhões? Tem que fazer um cálculo e dizer assim, olha, no prazo de 5 anos a gente paga esse retroativo dos professores. Pelo menos, Caio, o professor tem ou o professor, ou o técnico, tem a noção de que alguém planejou a solução do seu problema. E não venha me dizer a gestão, e aí eu estou falando porque eu não consegui falar com a reitoria, dizer que a gente não tem problemas financeiros, a Paraíba tem, o duodécimo pode ser menor do que o que deveria, mas é preciso que dê uma solução. Não pode, desde 2019, quando o governador João Azevedo entrou, ele repassar o duodécimo, fazer suplementação, e de fato, a UEPB, a gente viu nas notas, na apuração, a gente viu nas notas que estão no site da UEPB, a gente viu nos documentos que foram enviados para o Ministério Público, que a UEPB tem feito um esforço para pagar. Teve um ano que pagou R$2 mil a mais. Foi diminuindo, uma tentativa de diminuir essa dívida. Mas, Caio, não dá para diminuir assim, quando o dinheiro chegar, eu vou diminuir. Não, é um planejamento que tem que ser feito, isso tem que ser cobrado aos deputados, à Assembleia Legislativa. Porque, Carla, o que me incomoda, e aí vocês estão percebendo a minha voz, eu sou professor, eu gastei dinheiro, por exemplo, eu não dou aula na universidade, eu dou aula no mestrado na Federal, mas como professor colaborador. Então eu não tenho vínculo nenhum para receber salário com nenhuma universidade. Meu vínculo é funcional. Ou seja, ninguém está devendo a você. Ninguém está devendo, não é isso, né? Não está legislando em causas Mas imagine próprias. se eu quiser fazer um concurso, ou se você quiser fazer um concurso para técnico da UEPB, você já não vai, porque fica com medo, inclusive, de não receber o dinheiro que você tem direito. É muito ruim isso. E é preciso que se dê uma satisfação para que as pessoas possam se programar e saber quando vão receber, se vão receber, como é que vai ser. Porque imagina quem tem um montante desse, né, uma quantia dessa para receber e não sabe sequer se estão considerando. E só para deixar claro, antes de passar para a Valéria,
Na conversa que eu tive com o Cláudio Furtado ficou até com medo dessa discussão ser uma discussão baseada numa briga sindical que tem lá, numa eleição. A gente não está discutindo a questão do sindicato ou de sindical. A gente está discutindo um problema que é real, que já é fato antes mesmo da eleição do ano passado, que eu lembro que eu recebi muitas perguntas, inclusive de ouvintes aqui da CBN, quando o governador estava na bancada e quando outros candidatos ao governo estavam na bancada, eles estavam querendo perguntar sobre isso, como é que ia resolver esse problema das progressões. E então, assim, é preciso encontrar uma solução. Repito, não consegui falar com a reitoria, o assessor disse que a reitoria pode emitir uma nota, mas não emitiu ainda. A gente precisa cobrar, o Ministério Público está em cima, está olhando, né? A Tribunal de Contas já identificou o problema e reconheceu que há uma dívida. E os sindicatos, os técnicos e dos professores precisam se pronunciar e agir de maneira mais efetiva, no sentido de cobrar um planejamento para a execução desse processo. E finalizando mesmo para entregar a Valéria, só para ela comentar esse assunto, a gente sabe que se esse problema fosse com alto escalão de servidores públicos, de outros servidores públicos, não estava acontecendo, estava? Se estivesse acontecendo com o judiciário, com todo o direito que o judiciário tem, estava demorando, ou tinha uma solução, ou tinha uma omissão como essa? Não tinha. Eu estou falando de órgãos que recebem duodécimo. O Ministério Público recebe quase 400 milhões. O Tribunal de Justiça recebe 800 milhões, se eu não me engano. Enfim, todos esses órgãos recebem recursos do Estado para manter os seus serviços. Agora, me parece que tem a ver mesmo com a fragilidade que tem o professor. Se o professor fizer greve lá, vão dizer que não quer trabalhar, né? E se fizer greve, não terá um impacto na sociedade no sentido de forçar o governo ou a própria UEPB a pagar essas progressões. E aí o professor aceita, né? Atrapalha mais na sua alunos, fragilidade, né? Atrapalha muito os alunos. Agora, é preciso resolver. Era isso que eu ia falar. Pode falar, Valéria. Exatamente isso, Laerte, porque foi pauta, não é de hoje, não é dessa gestão, nem na gestão da própria reitoria, nem na gestão do Estado, que existe esse problema, essa quebra de braço, essa queda de braço entre o governo e a UEPB. A briga pela autonomia, a briga pelo aumento no duodécimo, pelo repasse, né, desse dinheiro. Agora, como você falou, é preciso ter um planejamento e a gestão financeira, eleger prioridades dentro do recurso que se tem. Valéria, e algo que é grave também é o silêncio da reitoria diante de um problema tão grave, né? Porque, como Laerte estava relatando agora há pouco, que atinge os alunos. Desde a semana passada ele procurou, né, isso, Laerte, a reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, e não se tem uma resposta. Ora, minimamente uma nota ou uma resposta explicando os motivos. No fundo, a reitoria não quer o conflito com o governo, né? Não quer o conflito com o governo. Eu acho que também tem que ter mais transparência, Laerte, talvez vocês não concordem, mais transparência com o recurso, é público. A gestão da UEPB precisa prestar contas de como esse dinheiro está sendo gasto e que prioridades estão sendo definidas para que num momento como esse o professor seja colocado em segundo plano. E esse silêncio por parte da reitoria, ele é terrível, porque deixa os servidores sem explicações, deixa a sociedade paraibana sem saber exatamente os porquês do não cumprimento dessas público. Progressões. É como eles dizem, se é pouco, se não é, mas é recurso público, está sendo aplicado. De que forma esse recurso está sendo aplicado? Valéria. Eu mesmo questionei na época da pandemia, Laerte, porque a UEPB passou meses e meses sem aula. Esses recursos, obviamente que a manutenção da máquina, esse recurso foi economizado, ficou dinheiro em caixa. Porque muitas das aulas eram virtuais. É certo que a universidade deu uma bolsa, um auxílio àqueles estudantes que não tinham acesso à internet. Mas vamos dizer que a universidade passou mais de um ano sem gastar com a manutenção física dos prédios, enfim, para ter aulas presenciais. Ou seja, houve uma economia de dinheiro nessa época. Como é que está sendo aplicado o recurso desse dinheiro, que é um recurso que ultrapassa aí, sei lá, os valores que vários municípios recebem o ano inteiro? A manutenção é cara, a educação é cara, mas precisa ter uma prestação de contas também para a população sobre esse dinheiro que é gasto, de que forma é gasto, que prioridades estão sendo definidas para que os professores não recebam o que é de direito. Valéria, só para finalizar o tema, para deixar claro, quem me mandou a tabela com os valores
do 10º e da suplementação de 2019 a 2022 foi o secretário Gilmar Martins do Planejamento, Orçamento e Gestão. E, de fato, em 2019 teve a suplementação de 6 milhões, em 2020 1 milhão, em 2021 13 milhões e em 2022 39 milhões de reais para conseguir abater essa dívida, obviamente, com os professores, com as progressões e, claro, com outras demandas da UEPB. E, assim, a grande questão é, o 10º da UEPB já não dá para pagar tudo, mesmo com a suplementação. No caso das progressões verticais e horizontais, é preciso que a UEPB, junto com o governo, agora com o secretário Cláudio Furtado, que está tomando conta, inclusive, do ensino superior, apresente um planejamento de pagamento de progressões atrasadas e implante efetivamente a lei de progressão atual, vertical e horizontal. Porque, senão, a universidade vai se fragilizar ainda mais. Só para dar um outro dado, só para finalizar. A UEPB tem mais de 760 professores, Carla, efetivos, sendo que 465 são substitutos. Ou seja, mais da metade dos professores da UEPB são de professores substitutos. O nosso ouvinte, Denis, entrando no assunto e também sobre aquela questão dos precatórios. Ele diz, e se virar precatório, só é pago se o credor aceitar acordo para um deságio de 40%. Né? Então, também raciocinando por esse prisma aí do medo de entrar na justiça por causa dos precatórios, e aí ou não recebe ou tem que receber uma fração do que seria a quantia original. E a gente se alongou nesse tema, inclusive porque a UEPB tem uma forte presença em Campina e de fato isso era importante para todo mundo, né? 9h50, Valéria. Falar aqui da operação, João.